Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar para vocês de algumas estratégias que eu utilizo para que eu tenha uma TRI alta, mesmo tendo uma quantidade de acertos baixas, que foi inclusive, uma estratégia que eu utilizei nesses últimos 2 anos aí, que eu tive notas muito boas. Eu vou colocar na tela para vocês verem. E é isso, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, porque o canal tem muita coisa, tem Medvlog, o canal tem conteúdo para o vestibular, e eu sempre vou postar as minhas reações das provas para vocês, quando sair nota, tudo, então tem muita novidade pra frente. É nóis, depois da vinheta a gente conversa. Bom, primeira estratégia que eu utilizo para resolver as provas é, antes de começar a resolver essas provas, eu separo uns 15 minutos, 20 minutos no máximo, para eu separar as questões em nível. Então, o que eu faço? Eu foco nas questões numa graduação que vocês têm que ter isso em mente, mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. Tendo isso em mente, gente, vocês podem acertar menos do que de costume, que ainda assim a TRI de vocês valorize. Eu garanto isso daí, porque eu fiz isso daí nos 2 últimos anos e deu muito certo. E eu sempre, assim, que tive uma quantidade baixa de acertos assim, e eu trabalhei com isso, eu tive uma TRI valorizada. Tanto é que matemática, por exemplo, eu acertei 16 questões e fui para 695 em 2018, e em 2019 eu caí. Eu fiz 14 questões e tive 654. Eu acho que foi 654 ou 56, mas é isso. Então, gente, separem as questões por nível. Eu assim, focava muito naquelas questões que eram mais conceituais, principalmente em natureza. Eu falava, meu, isso eu tenho que acertar. Não tem conta? Tenho que acertar, é obrigação. Tenho que, nem que eu dedique um tempinho a mais, mas eu tenho que acertar. Mas natureza eu tenho mais facilidade, a questão é matemática. Matemática, viu matemática básica, viu estatística, viu alguma coisinha assim bem simples de resolver, moda, média, mediana, viu uma coisinha mais tranquila. Notação científica, teve uma questão que estava muito fácil, era só andar com a vírgula, um monte de gente errou essa questão assim, entre aspas, um monte de gente, né? Teve gente que acabou boiando e perdeu essa questão, mas era uma questão muito fácil. Questão de imagens, questão que é só de reconhecimento, tem que acertar. Então separem essas questões, coloquem elas como prioridade, e quando vocês forem iniciar a prova, iniciem por essas questões. Segundo macete, né? O que eu faço para resolver? Eu intercalo, porque cansa muito ficar só numa matéria e a probabilidade de vocês errarem mais é assim. Então o que eu faço? Dou 30 minutos para natureza, porque naturezas eu tenho mais facilidade, e 1 hora para matemática. Então eu intercalo 30 minutos, 1 hora, 30 minutos, 1 hora. E assim, eu acho que esse ano eu vou um pouco melhor, porque ano passado eu caí em muita pegadinha, eu tava muito nervoso, e esse ano eu não tenho nenhum peso, porque eu já faço a faculdade de medicina, então eu vou lá só para aplicar mesmo. E, gente, o que eu digo pra vocês. Se vocês fizerem isso direitinho, vocês vão ver que depois no resultado, mesmo que vocês tenham tido poucos acertos, vocês vão ter um desempenho interessante. Como eu mostrei pra vocês lá, as minhas médias, tudo, não tenho segredo, não tenho o que esconder. É isso mesmo, a TRI valoriza, mas não é porque a pessoa deu sorte, é porque a pessoa teve uma estratégia. Mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. O sistema do Enem entende que vocês estão fazendo a prova com coerência, que vocês não estão chutando, e isso é muito importante ter em mente, tá? Último macetinho é quando vocês tiverem, porque essa prova também é muito desgastante, assim como foi a prova do primeiro dia, mas essa eu acho que é mais, porque tem muito cálculo, essas coisas, tudo. E então, assim, quando vocês estiverem muito cansados, eu faço isso daí geralmente faltando 1 hora e meia no máximo. Eu tomo uma latinha de energético. Eu levo energético para a prova, eu levo água e levo alguma coisinha para eu beliscar.
Aí eu vou fazendo a prova normalmente e quando falta uma hora e meia no máximo, eu vou e sento o pau em tomar energético, uma latinha só, né? Pra dar aquele pico alto de energia no intervalo curto de tempo, pra eu ter um disparo. É uma energia que não vai durar, mas é uma quantidade de tempo que pra mim é suficiente pra conseguir terminar a prova sem perder a concentração. Quando você perde concentração, você também perde questões. Então, é muito interessante que vocês tenham bastante desempenho com relação a isso, bastante energia, para que vocês não percam questão por distração. E por fim, o que nenhum de nós quer, mas que sabemos que vai acontecer, técnicas de chute, né, gente? Quando vocês forem fazer a prova tudo e vocês resolverem o máximo possível, aquelas questões que sobrarem, o que eu recomendo é que vocês contem quantas vocês assinalaram A, quantas B, quantas C, quantas D, quanta E, e aquela que saiu menos, só chuta nessa questão, não pensa em outra, só chuta nessa questão. Só que essa é a estratégia final de chute, né? Antes vocês vão tentar eliminar alguma coisa muito absurda na alternativa, tentar verificar aqueles números que estão mais próximos, porque geralmente a resposta está neles, aqueles que têm um intervalo menor entre eles quando for numérico, etc. Mas assim, por último, a estratégia do chute entre aspas cego, né? Vocês vão chutar numa só alternativa, aquela alternativa que teve menos recorrência. Então é isso, gente. Essa semana o que eu recomendo mesmo é que vocês trabalhem muito a prova do segundo dia, que vocês façam pelo menos umas 3 provas desse segundo dia. Dá para fazer isso. Eu, assim, quem preferir descansar, eu também acho que não seria uma coisa ruim. Mas se vocês estão focados aí, tenta fazer pelo menos umas 2, 3 provas do segundo dia, resolver com paciência, tudo certinho. Só que uma dessas provas pelo menos vocês têm que se simular no dia, né? Colocar lá o cronômetro para rodar e sentar pau. Beleza, gente? Desejo muito sucesso, não se preocupem com o primeiro dia. Linguagens foi mais difícil mesmo, então a TRI vai valorizar. A parte de humanas eu achei que ela dava para fazer, então eu acho que a TRI mantém. E é assim, gente, não se preocupem muito com o primeiro dia. Agora é foco para tentar reparar, corrigir os máximos de erro. Mas mesmo que vocês não tenham ido tão bem no primeiro dia, não significa muita coisa. Porque ainda assim a TRI pode surpreender vocês se vocês tiveram coerência, beleza? Então foco, sucesso, foco no jaleco, foco no que vocês tiverem aí para a vida de vocês, o que vocês querem fazer de profissão. É nóis, tchau. Show, hein, gente? E se inscreve aí, por favor, hein? Se inscreve porque tem muita coisa. Tanto agora, conteúdos salvos no site. Tem meus fracassos, tem minhas vitórias, tem tudo aí. E também tem coisas que eu vou postar pra frente. Minha reação, vendo as minhas médias, as minhas notas quando saírem. Eu vou fazer tudo linearmente pra vocês, beleza? Se inscreve, é nóis, show. Abraços, tchau.